Hoje é dia de conversar com o educador, professor Nailor Marques Júnior, ele que é escritor, é palestrante, está com a gente mais uma vez. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia mais uma vez, bom dia, Ronaldo. Professor, você sempre pontua que talento é um negócio meio duvidoso, né? Sim. Mas me diz uma coisa, e os testes de QI? Gente com QI elevada é gente diferenciada? Olha, gente de QI é diferenciada igual uma melancia quadrada. Entende não? Se o que conta na melancia é o que está dentro da melancia, na verdade o fato dela ser quadrada, ou ser esférica, ou ser oval, não vai mudar coisa nenhuma. Porque, na verdade, o teste de QI, ele é o ponto de partida para uma mudança na vida de uma pessoa. Mas eu posso ter QI 1 milhão e não acontecer absolutamente nada. Há exemplos enormes na história de gente que tem QI alto e não fez nada com isso. Não é? É como se fosse um dínamo que produz energia na mão de uma criança de 4 anos. Ele pode produzir energia, mas não produz nenhuma. Esse é um ponto bastante significativo, porque hoje a gente observa que tem vários testes de QI. Inclusive, se a gente entrar agora na internet, a gente encontra aí uma série de testes de QI. E tem gente que fica super empolgado aí com seus resultados. Tem, porque, ainda mais porque os resultados são comparativos, né? Você diz assim, nossa, o Einstein tinha 150 de QI, eu tenho 100 e não sei o que lá, eu tenho 140, o ator não sei quem tem 180. Né? O músico não sei o que lá tem 180, 150 e tal, não sei o que. Mas o fato é, o que é um teste de QI, para começar? QI é a tentativa de medir o quociente de inteligência. Né? O quanto você é inteligente, se era possível mensurar matematicamente essa inteligência. Bom, eu não acredito nisso, eu particularmente não acredito, eu sou pós-inteligências múltiplas. Agora, só quero lembrar que essa invenção não é nova, né? Desde sempre. Porque há uma preparação para reis, né? Eles queriam medir quem é que era mais inteligente para poder comandar esse ou aquele império. Os primeiros testes que a gente conhece são da China, assim, de, sei lá, quase 2000 anos atrás. Poxa, então tem muito tempo que se tenta medir a inteligência das pessoas. Não tinha esse nome, né? Mas a gente sempre gosta, né? Você vai para a escola, sempre fala assim, aquele é mais burrinho, aquele é mais inteligente, na minha sala tem um cara inteligente e tal. E alguém resolveu medir isso aí. Qual que é o problema do QI? O QI funcionou bem durante bastante tempo como um divisor de águas, mas ele mede apenas 2 inteligências. Ele mede a inteligência linguística, a capacidade que você tem de se expressar na sua língua, e ele mede a inteligência lógico-matemática, a capacidade que você tem com números, com comparações, com raciocínio lógico de um modo geral. Só que hoje, depois do Projeto Zero, a gente já sabe que são, ainda que isso não seja pacífico, muita gente não concorde, eu sei que muita gente, eu sempre vou dizer assim, eu sei que eu vou apanhar, porque eu sempre apanho. Quando eu vou na televisão, tem maneira de falar coisas, e as pessoas não gostam muito de tudo que eu falo. E eu até fico feliz, viu? Eu quero dizer que eu fico muito feliz quando as pessoas não gostam muito do que eu falo, porque eu também não estou aqui para agradar todas as pessoas, eu estou aqui para dizer as coisas que eu acredito, não é? Baseado nas coisas que eu estudo. Mas hoje a gente sabe que há 11 inteligências. Então não quer dizer que, porque eu não sou muito bom na inteligência lógico-matemática e na inteligência linguística, que eu seja burro ou menos capaz do que outras pessoas. Depende daquilo a que eu me dedico. Então é por isso que eu não acredito muito no talento, eu acredito na habilidade. Bom, então significa muito em como você trabalha com essa inteligência. Você pode ter uma pessoa de QI extremamente elevado e que não dá conta de relacionar uma série de coisas que acontecem no mundo que a gente está vivendo hoje. Nos Estados Unidos há um sujeito que tem QI 200 medido. Ele está no livro do Malcolm Gladwell. Até queria fazer aqui dar uma referência bibliográfica para quem quiser saber mais sobre isso. Tem um escritor que escreve no New Yorker, ele é canadense, naturalizado americano, chamado Malcolm Gladwell. E é um leitor muito bom, um escritor muito bom de se ler. E tem um livro dele chamado Fora de Série, em português, Outliers. E esse livro é muito significativo, porque tem vários estudos de QI e de usos bons e de desperdício. E lá ele menciona um sujeito que tem um QI 200. Imagina, o Einstein tinha 150. Mas esse cara virou Einstein? Não, ele cria carneiros nos Estados Unidos, com QI 200. E por que ele cria carneiros? Porque ele foi a um programa famoso nos Estados Unidos, chamado 100 contra 1, em que 100 pessoas fazem perguntas contra uma pessoa, ou seja, uma pessoa disputando contra 100 inteligências. E ao final você ganha R$1 milhão, esses reality shows que tem. E ele foi até 250 mil. Ele não quis avançar porque ele ficou com medo de perder o dinheiro. Ele era pobre, aí ele catou os 250 mil, comprou um sítiozinho e está criando cabras.
E eu pergunto, tem alguma coisa errada em criar cabras? Não. De jeito nenhum. Se você tem um QI 200, me parece que sim. Mas ele tem QI 200 e cria cabras. Entende? Tem gente com QI 100, que é a média da população, que daí alguém perguntaria, qual é a média? A média é QI 100, né? 90, 100, aí você entende que você está na média. Abaixo de 90, você já tem alguma dificuldade, né? E acima aí de 110, mais ou menos, você já é um sujeito que já é bem inteligente. Acima de 120, você é considerado muito inteligente, né? Agora, muito inteligente para fazer o quê? Essa que é a grande questão. Eu fiz meu teste de QI, né, 2 vezes e meu teste deu 128. Então a pergunta é, 128 pelo teste de QI, eu sou um sujeito muito inteligente. Mas muito inteligente para fazer o quê? Essa que é a grande questão. O que você vai fazer com a dita muita inteligência? Por exemplo, eu não tenho inteligência espacial. Desde pequeno eu lembro que minha mãe mandava dar a volta no quarteirão e me perdia. Entende não? Se minha mãe não amarrar, eu não volto para casa. Entende? Outra coisa, você me conta 30 vezes seu nome, eu esqueço. No entanto, eu consigo lembrar do nome dos personagens de um romance, né? Eu sou muito bom em algumas inteligências. Na inteligência linguística, eu sei que eu sou muito bom. Eu sou muito bom na inteligência intrapessoal, que é conhecer a si mesmo. Na inteligência interpessoal, que é conhecer o outro. E na inteligência emocional e social, ou seja, que é lidar com as pessoas em grupo. Isso eu sou bom. Mas a minha inteligência espacial é péssima. Agora a grande pergunta é, eu sou motorista de táxi? Se fosse motorista de táxi, isso seria um problema. Um problema. Eu sou motorista de ônibus? Eu sou guia turístico? Não. Então, o que interessa a minha inteligência espacial? Não presta. Eu estou me lixando para ela. E eu não vou me esforçar, não vou gastar minha energia cerebral para aprender uma coisa que é desnecessária. Por quê? Porque o Google Maps faz por mim. Porque o GPS faz por mim. Né? Porque, para que eu pergunto? Eu não sei, eu paro a pessoa e pergunto. Onde fica? O cara fala, fica em tal lugar. Pronto, eu compensei. Isso que precisa. Eu terceirizei meu problema. Mas, Nailor, você está citando algo que remete a uma ideia que eu acho que é fundamental. Se você tem algumas habilidades, ou digamos, algumas aptidões por conta da sua inteligência, sim, você tem que descobri-las para poder saber canalizar justamente para aquelas áreas que você tem aptidões. Isso, Ronaldo, essa é a questão do mundo. Sabe, eu disse aqui no nosso primeiro encontro, o que faz a diferença de uma pessoa que se dá bem ou que se dá mal, não é o quanto a pessoa sabe, lembra disso? Nós já tratamos disso. É a capacidade que a pessoa tem de usar aquilo que ela sabe. Ora, eu já sei que eu sou ruim em inteligência espacial. Eu não vou me dedicar a atividades que exijam inteligência espacial. O que é que eu vou fazer? Eu vou me dedicar a atividades, e são as quais eu me dedico, que exigem aquilo que eu já sou bom. Então, no lugar, meu amigo ouvinte, você que é aluno, você que é profissional, já que a gente está com o tema do nosso trabalho, aqui do nosso programa, é linkar educação e mercado de trabalho, preste bem atenção. A gente consegue descobrir as nossas propensões na escola. Não se dedique àquilo que você vai gastar mais esforço. Essa que é a verdade. Então, o que eu faço? Eu me dedico a dar palestra, eu me dedico a escrever, eu me dedico a lidar com pessoas, a trabalhar em grupo. Por quê? Porque isso exige as inteligências que eu já tenho. Então, no lugar de corrigir o que eu sou ruim, eu trabalho para melhorar aquilo em que eu já sou bom. Né? E aí, eu tenho um exemplo lindo da Gisele Bündchen. É a mulher mais bonita do mundo? Não. Gisele Bündchen é uma mulher muito bonita. Não é mais bonita do mundo. Tem mulheres mais bonitas que a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen, na verdade, é a mulher mais inteligente do mundo? Provavelmente não. Agora, você vê a entrevista da Gisele Bündchen? Não. Por que a Gisele Bündchen não dá entrevista? Porque ela não é paga para dar entrevista. Ela é paga para ser uma boa modelo. Ela é? É. Gisele Bündchen é um divisor de águas da maneira como as modelos andam. Todo mundo já viu que modelo anda de um jeito esquisito. Que ninguém anda botando um pé na frente da outra, assim, parece uma coisa esquisita. Quem inventou aquilo foi Gisele Bündchen. Antes dela não tinha isso. Antes da Gisele Bündchen, modelos não tinham seios nem nádegas protuberantes. Foi Gisele Bündchen que fez isso. E Gisele Bündchen percebeu que, por ela ser uma mulher assim mais corporalmente mais bem dotada, ninguém mandava ela para passarela. Porque para passarela só mandava modelos muito magras. O que ela fez? Estudou iluminação para aprender a sair bem nas fotografias. E de repente ela era a capa de muitas revistas. Ora, como uma modelo que é capa de muitas revistas, não está nas passarelas. Veja que ela fez o caminho inverso. Das capas de revistas, ela foi para a passarela. E da passarela é a top model. O mundo sempre vai ser, o mundo da moda, antes de Gisele Bündchen, na passarela, depois de Gisele Bündchen. Isso é inteligência. Conheceu a si mesma. Máxima socrática. Conheceu a si mesma. Exatamente isso. E usou isso. Né?
Ficou cada vez melhor, no lugar de querendo ficar dar aula de mecânica quântica. Quem quer dar aula de mecânica quântica vai para a USP, não vai para a Passarela. Não é? Nailor, valeu. A semana que vem a gente se fala. Obrigado. Até a semana que vem. Esse é o professor Nailor Marques Júnior, ele que é professor, é palestrante, escritor e esteve com a gente em mais uma coluna sobre educação e mercado. A gente se fala daqui a pouquinho.